Irmãos, nós estamos terminando um ano, estamos nessa campanha de Projeto de Vida 2023, estamos praticamente há 20 e poucos dias para terminar 2022. E para começar um novo ano, para termos um ano diferente, um ano melhor, nós precisamos tomar algumas decisões. Nós precisamos, para ter um ano abençoado, nós precisamos ter foco, ter visão de Deus, ter aquilo que nós vamos falar nesta noite para ter um ano diferenciado. O tema desta palavra é onde você quer chegar em 2023. Aonde você quer chegar? Irmãos, para Deus mudar a nossa história, para nós termos um ano realmente abençoado, não depende 100% de Deus para mudar a nossa história. Eu não estou falando heresia aqui, não depende. Depende primeiro de cada um de nós para termos um ano melhor. Depende da nossa postura para termos um ano abençoado. Porque a Bíblia diz assim: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Ou seja, se eu não quiser, se eu não ouvir, eu não vou comer o melhor da terra. Então, se eu quiser, se eu ouvir, se eu decreto a palavra do Senhor, eu vou comer o melhor da terra. E aqui nós terminamos de ler essa palavra, nessa tradução que eu preferi, essa tradução que diz assim: é aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Irmãos, Deus, Ele não quer mudar apenas um momento na sua vida e na minha vida. Deus não quer mudar apenas um momento. Deus quer mudar toda a história da nossa vida, toda a história. Deus quer restaurar, Deus quer curar os traumas, Deus quer curar as enfermidades, Deus quer ampliar a visão, Deus quer trazer restituição, Deus quer trazer um novo tempo na sua vida. Para isso Ele quer mudar toda a sua história e não apenas um momento. E é nós que decidimos aonde nós vamos chegar no próximo ano. Se a gente vai ali ou se nós vamos bem além. É você que decide aonde você vai chegar. Sou eu que decido aonde eu vou chegar. Se eu vou só ali ou se eu vou além. Muitas pessoas entram ano e saem ano, irmãos. E a vida continua a mesma coisa. Nada acontece de novo, nada acontece de melhor. Muitos, pelo contrário, eles andam para trás igual caranguejo. A vida regride muitas vezes, isso é horrível. Quando você está observando, você está como líder dessas pessoas e você vê que a pessoa ela não sobressai, ela não tem vitória na vida dela. E as coisas, ao invés de melhorar, as coisas elas tendem a piorar. E isso não é plano de Deus para nós. A Bíblia fala que Deus ele tem vida com abundância para nós. Deus ele tem, irmãos, o melhor para a sua vida, o melhor para a minha vida. Nós que somos pais aqui, nós que somos mães, irmãos, qual de nós que vamos querer o pior para os nossos filhos? Com certeza nós vamos reservar o melhor para os nossos filhos. Todos os pais que estão aqui, eles tiram o melhor que eles têm e colocam nas mãos do filho. É ou não é verdade? O melhor que você tem. Quantos estão acordados aí? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, o pai e a mãe tira deles mesmos e coloca na mão dos filhos. Nós que somos maus sabemos, nós que somos falhos, humanos, nós sabemos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus, que é perfeito, que é santo, que é, irmãos, onipresente, onipotente, Ele sabe dar o melhor para os seus filhos, Ele reserva o melhor, e Ele quer te dar o melhor em 2023. Quantos tomam posse disso, diga glória a Deus. Deus quer te dar o melhor. Deus é Pai, Deus quer te dar o melhor. Deus quer acrescentar na sua vida toda sorte de bênção. Deus quer que você vá além, meu irmão. Deus não quer que você vá só ali. Quantos pais e mães nós temos aqui nesta noite? Levante a mão para mim, por favor. Irmãos, você já viu aquela situação quando você contempla o seu filho vencendo, o seu filho progredindo, mesmo que o seu filho seja uma criança, que você vê o seu filho progredindo, dando os primeiros passos, dando as primeiras palavras, e o seu filho recebendo ali uma vitória, às vezes de um emprego, às vezes ali de uma conquista de um grau de escolaridade maior, às vezes ali uma conquista em alguma área. Irmãos, os pais eles ficam mais felizes que os filhos. Os pais eles ficam radiantes de ver a vitória na vida dos filhos. Nós que somos pais temos prazer em ver os nossos filhos abençoados. Imagina o coração de Deus quando vê você vencendo, quando você se posicionando como vencedor diante dele.
Deus, Ele tem prazer em ver a vitória na sua vida e em ver a vitória na sua casa. E nesta noite eu quero que você entenda que para isso nós precisamos nos posicionar. A Bíblia fala de 12 espias, 12 homens que Moisés ordenou que eles fossem, irmãos, avaliar a terra que Deus tinha preparado para eles. A Bíblia diz que Moisés reservou 12 homens, não eram qualquer homens, eram líderes. Eram homens líderes ali da nação de Israel, e Deus falou para eles, vai lá, falou para Moisés, manda esses homens para avaliar a terra, o que tem lá, se tem morador, se são muitos, se são poucos, se são fortes, se são fracos, como que eles são. Então vocês vão lá contemplar a terra. Irmãos, aqueles homens foram. A Bíblia diz que 10 daqueles homens foram profetas da desmotivação. E eles foram somente ali. Eles foram lá na terra, contemplaram tudo que a terra tinha. Eles viram que a terra era fértil. Eles viram que a terra manava leite e mel. Eles viram, irmãos, que os homens que moravam naquela terra eram gigantes, eram homens fortes, eram homens valentes. Mas a Bíblia diz que eles focaram somente na parte negativa daquela terra. Eles focaram somente, irmãos, nas coisas difíceis que tinha naquela terra. Focaram somente nos gigantes. Somente nos homens fortes. Os descendentes de Anak que tinha naquela terra. E eles desanimaram a tal ponto. Irmãos, olha que coisa impressionante. A primeira vez que eu preguei essa palavra, que eu fui ler isso aqui, eu confesso para os irmãos que eu fiquei de queixo caído com a postura desses homens. Eles eram verdadeiramente profetas da desmotivação. Eles estavam tirando a motivação de todo o povo de Israel. 12 e 10 falaram isso aqui, olha. Eles falaram assim, olha, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. Números capítulo 13, versículo 32. E os homens que vimos lá são muito altos, também vimos gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos como tão pequenos como gafanhotos, e para eles também nós parecíamos gafanhotos. Irmãos, era uma mentira absurda, porque a Bíblia diz que lá naquela terra havia um cacho de uva tão grandes que gastava 2 homens para carregar o cacho de uva. A terra era muito próspera, a terra era muito fértil. E aqueles homens estavam mentindo diante da congregação. Estavam, irmãos, como profeta da desmotivação, tirando a motivação de todo aquele povo, trazendo desânimo, trazendo incredulidade. O que eu aprendo aqui? Aqueles homens queriam ir só ali. Eles viram que Deus tinha para eles. E eles não estavam querendo tomar posse daquele que Deus tinha para eles. Irmãos, muitas vezes você está agindo dessa forma, muitas vezes eu estou agindo dessa forma. Nós estamos vendo o que Deus tem, estamos ouvindo testemunhos, estamos contemplando o que Deus tem, ouvindo a palavra do Senhor, e muitas vezes agimos como esses homens. Nós agimos muitas vezes com profeta de desmotivação, irmãos, desconfiando o que Deus vai fazer na nossa vida. Às vezes a gente olha para a pessoa que foi abençoada, mas Deus achou graça nele, abençoar a vida dele, mas Deus não vai fazer nada na minha vida. Deus achou graça naquela família, mas Deus não vai fazer nada na minha. Irmãos, Deus, Ele não age com acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele tem o melhor para todos. E nós que temos que nos posicionar. Nós aqui precisamos nos posicionar e falar, Deus, eu vou posicionar como profeta da motivação. Esses 10 homens, eles agiram dessa forma. Até mentindo. Trazendo desânimo, trazendo incredulidade, trazendo, irmãos, falta de esperança. Trazendo todo tipo de tristeza na vida daquele povo de Israel que esperou tanto tempo por aquela terra. Esperaram 40 anos para entrar naquela terra. Agora chega 10 homens mentindo para tentar tirar o foco daquele povo, tirar a alegria da bênção. Muitas vezes em 2023 vai levantar irmãos inimigos dessa forma. Profeta da desmotivação para tirar o seu foco, para lançar desânimo em você, para tirar a sua alegria, para tirar a sua paz, para tirar a sua ousadia, para tirar a sua palavra de determinação na sua boca. Mas é hora de você colocar em prática a bênção patriarcal, a unção que acompanha os descendentes de Abraão, a unção nos ouvidos. Irmãos, que a gente não deixa entrar na nossa alma aquilo que vem do inimigo. Quando o inimigo falar para você que essa bênção não é para você,
que esse milagre não é para a sua vida, esse milagre não é para a sua casa, que esse milagre não é para a sua família, não é para os seus pais, não é para os seus filhos, não é para a sua geração. Irmãos, é hora de você bater o pé no chão, levantar a voz com a autoridade e falar: a bênção está sobre a minha vida e ninguém vai roubar. Ninguém vai tirar o que Deus tem para mim, porque em 2023 eu vou além e eu vou ver a glória de Deus na minha vida e também em toda a minha casa e a minha família. Irmãos, é hora de você abrir a boca e falar que a unção está sobre a sua vida, que a unção está nos seus ouvidos. Você vai, irmãos, absorver só aquilo que for de Deus para a sua vida. A Bíblia diz assim em Tessalonicenses: examinai tudo e retém o que é bom. Nós temos que pegar tudo, irmãos, que está à nossa volta, tirar o que é bom, colocar em prática na nossa vida, o resto você deleta. É isso que temos que fazer. Deus quer que você vá além. Deus não quer que você vá somente ali. Aqueles 10 espias estavam indo só ali. Viram tudo que Deus tinha para eles. Além de não tomar posse, estava roubando a fé das pessoas que estavam do lado. Irmãos, coisa maligna. Profeta da desmotivação. Mas Deus quer te levantar nesta noite. Deus quer me levantar como profeta da motivação nesta noite. Fazer como Josué e Caleb. Irmãos, eles viram da mesma forma, mesmo nível que os 10 viram, Josué e Caleb também viram as mesmas coisas. E eles falaram totalmente diferente. Em Números capítulo 13, versículo 30. Olha o que eles falam lá para Moisés e para Arão. Eles falam assim, olha: aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse. Caleb pôs, irmãos, ali, final daquela história, fez eles calar diante daquelas murmurações e falou para eles assim: olha, vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Nós vamos atacar agora e vamos conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Falou totalmente diferente. Josué e Caleb estavam como profeta da motivação. Irmãos, liberando vitória naquele povo, liberando motivação, alegria, fé, força na vida daquele povo para entrar naquela terra e tomar posse daquela terra. Irmãos, a terra que está reservada para você em 2023, a bênção que está reservada para você em 2023, você só não vai tomar posse se você não quiser. Só se você não quiser. Mas se você decidir ser um vencedor, uma vencedora, ninguém vai te parar. Nem principado, nem potestade, nem Lúcifer vai conseguir te parar. É você que vai decidir o seu futuro. É você. E você falar para Satanás: você não vai me parar. Você não vai me paralisar diante dessas dificuldades. Eu vou vencer, eu vou além, eu vou muito além daquilo que eu pedi no meu projeto de vida e daquilo que eu imaginei. Porque é promessa de Deus para você, é promessa de Deus para mim. Promessa de Deus. E promessa, irmãos, você pega e você coloca na tábua do teu coração. Uma palavra em Provérbios que diz assim, ó: guarda a palavra do Senhor na tábua do teu coração. Isso devemos fazer, selar ela na nossa alma, não deixar que nada e ninguém venha roubar essas palavras. Irmãos, a posição de Caleb e Josué era uma coisa extraordinária. Aqueles homens não deixavam nada roubar a fé deles. Eles eram profetas da motivação sempre. A Bíblia fala que quando Caleb chegou na idade de 85 anos, ele faz uma declaração, ele fala o seguinte: olha, hoje eu estou na idade de 85 anos, e há 45 anos que o Senhor me fez uma promessa, e hoje eu estou tão forte como no dia que o Senhor me prometeu. Irmãos, olha que coisa extraordinária. Aquele homem estava esperando por uma promessa de Deus 45 anos. Não era 45 dias, não era 45 meses. Ele estava esperando, ele fala assim: hoje eu estou tão forte como no dia que o Senhor me prometeu. Irmãos, quando Deus te faz uma promessa, quando você quer ir realmente além, você tem que pegar aquela promessa de Deus para a sua vida, irmãos, e ir guardar ela no mais íntimo da sua alma. E não deixar que nada venha roubar essa promessa da sua vida, nada. Nem ninguém, nem circunstâncias, irmão, nem dificuldade. Muitas vezes você está passando uma luta lá, e aquele momento de luta, muitas vezes te paralisa. Muitas vezes aquele momento de luta, irmãos, suga nossas forças, e você tem a sensação que você vai desfalecer.
que você não vai resistir àquele problema, que você está sendo mergulhado diante daquelas dificuldades, mas quando você vai para a palavra de Deus, quando você foca na palavra de Deus, irmãos, ela te fortalece, ela te dá visão, ela te dá ousadia. Quando aquela palavra que diz lá no livro de Gálatas, que o fruto do Espírito fala sobre a armadura de Deus, que fala assim, que nós devemos usar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo dado do maligno. Numa mão você usa o escudo da fé, e na outra você usa a espada do Espírito para ferir o inimigo. Por isso que você deve, e eu devo, irmãos, guardar a palavra no coração. Ter o hábito de decorar a palavra, ter o hábito de, irmãos, de falar a palavra dentro de casa, ter o hábito de falar a palavra dentro do local de trabalho, aonde você passar, sabe por quê? Porque a palavra, irmãos, ela é viva e eficaz. Ela tem poder de destruir o inimigo. Nós devemos destruir Satanás com a palavra. A Bíblia diz assim, sujeitai a Deus e resista a Satanás e ele fugirá de vós. Se você não resistir a Satanás, ele não vai fugir, irmãos, ele não vai fugir. Ele é ousado, ele é perseverante, se é que pode dizer uma qualidade que o diabo tem. Ele é perseverante, ele sabe que ele vai queimar no fogo do inferno, ele sabe que ele vai passar toda a eternidade lá no lago de enxofre, um lago de fogo, de enxofre, mas ele não desiste. Ele não quer ir sozinho, ele quer levar cada um de nós com ele. Mas em nome de Jesus, nós vamos estar no braço do Pai por toda a eternidade. Amém? Essa maldição não está sobre a nossa vida. Irmãos, Deus quer nos abençoar aqui, quer nos abençoar por toda a eternidade. Deus tem a salvação para a sua vida, a salvação para a sua família. Se hoje você morrer, se hoje Deus te chamar, se hoje Deus nos recolher, onde passaremos a nossa eternidade? Nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar onde vamos passar a nossa eternidade. E fazer um concerto com Deus todo dia. Porque se hoje Jesus nos chamar, nós não sabemos o número da nossa senha. Estamos numa fila invisível, qual não sabemos o número dessa senha. Não sabemos a hora de Deus para nós. E temos que estar preparados. Temos que estar, irmãos, focados como Josué e Caleb, para a hora que o Senhor nos chamar, a gente esteja, irmãos, em comunhão com Deus, a gente possa ir muito além, também na eternidade, e estar diante do braço do Pai. Caleb estava dessa forma, irmãos, focado, estava dessa forma, esperando em Deus, estava dessa forma, irmãos, esperando o Senhor todo dia. Nada tirava a sua fé, nem as palavras dos profetas da desmotivação roubavam a fé de Caleb. Nada tirava a sua fé, nada tirava a sua esperança, nada tirava a promessa de Deus na vida dele. Irmãos, nada deve tirar a promessa de Deus na nossa vida, nada. Nem dificuldade, nem o tempo. Talvez você já tenha 30 anos na presença de Deus, talvez 40, talvez 10, talvez 5, não importa. Importa, irmãos, que nós temos que ter o hábito de colocar a palavra no nosso coração e não deixar que ninguém e nada tire a palavra. E dessa forma você vai muito além em 2023. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, mais duas pessoas que foram além. Ou melhor, uma foi ali e a outra foi além. Uma pessoa que foi ali, o nome dela era Orfa. Ela era nora de Noemi. A Bíblia fala que Noemi, ela tinha 2 filhos. A Bíblia diz que ela ficou viúva e ficou com os 2 filhos. E os 2 filhos casaram com 2 mulheres, com 2 jovens. Uma o nome de Orfa, o outro o nome de Ruth. Era o nome daquelas moças. E passou o tempo, aqueles rapazes também morreram. E aquelas moças ficaram ali, aquelas jovens casadas ficaram ali sem filhos, agora sem maridos. Ficaram desamparadas. Naquela época, irmãos, as pessoas, elas alimentavam daquilo que elas plantavam. Elas alimentavam daquilo que os maridos trabalhavam. Imaginam ali as viúvas, como que ficavam as viúvas. Agora eram 3 viúvas desamparadas, precisando do milagre de Deus. Não sei quantos de vocês já leram uma história de Ruth, que coisa maravilhosa. Alguém que já leu a história de Ruth? Coisa linda. E a Bíblia fala que uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. Eram as noras de Noemi. E aquelas moças, antes de casar com aqueles rapazes, elas não conheciam a Deus. Quando elas casaram com aqueles rapazes, Noemi apresentou a Deus para elas. Mostrou, irmãos, o poder de Deus para aquelas moças. Elas passaram a servir a Deus, passaram a fazer aliança com Cristo.
tiveram ali comunhão com Deus juntamente com a sua sogra. Irmãos, e a Bíblia diz que quando Noemi viu que o esposo dela tinha morrido e os filhos tinham morrido, ela reúne com aquelas jovens casadas e fala para elas assim: olha, vou falar para vocês, vai embora agora para a casa do pai de vocês, eu não posso cuidar de vocês mais, eu não tenho marido, não tenho mais filhos, não tem quem vai cuidar de nós mais, nós estamos à mercê da situação agora, vai embora, cada um volta para a casa dos seus pais, lá vocês vão se casar de novo, conseguir um marido para cuidar de vocês. Irmãos, naquele momento foi um momento decisivo na vida daquelas moças. A Bíblia diz que Orfa chorou muito. Eu imagino que sogra era aquela, maravilhosa, né? Que a Bíblia fala que ela chorou em voz alta, tanto Orfa como Ruth. Elas choraram em voz alta e falaram para ela: nós não vamos te deixar. Não vamos te deixar. O que será que aquela sogra fazia tanto para aquelas noras, que aquelas noras não queriam deixar aquela sogra? E Noemi repete: vocês precisam ir embora, não tem como eu cuidar de vocês mais. Vocês vão para casa e lá vocês vão casar de novo. Os pais de vocês vão cuidar de vocês lá. Irmãos, existe uma tradução que fala até, que Noemi fala para elas assim: olha, vocês vão para a casa de vocês, vão para o Deus de vocês. Tem uma tradução que diz assim. Naquele momento, Orfa decidiu ir ali e Ruth decidiu ir além. Irmãos, naquele dia, Orfa se despediu de Noemi, se despediu de Ruth, chorou muito, chorou em voz alta, assim diz a palavra do Senhor, ficou muito triste e se foi. E Ruth falou para aquela sogra assim: não vou te deixar. Ela diz para ela assim, olha, no versículo 16, porém respondeu Ruth: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue de qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Irmãos, o que ela estava escolhendo ali? Naquele momento, Ruth estava escolhendo manter a aliança com Deus de Noemi. Olha que coisa maravilhosa. Ela estava falando com Noemi assim: eu não vou te deixar, eu não vou deixar o Deus da senhora, eu não vou deixar o povo da senhora, eu vou continuar servindo a Deus com a senhora, eu vou continuar adorando a Deus, eu vou continuar do lado da senhora, porque do lado da senhora é lugar de vitória, porque Noemi era uma serva de Deus. Irmãos, e aquela moça, ela foi muito além. Ruth decidiu ir além. As duas teve a mesma oportunidade, Orfa e Ruth. Orfa não saiu do lugar, foi embora, nunca mais a Bíblia falou dela. O livro todo não se fala mais de Orfa. Mas Ruth ficou na história. A Bíblia diz que aquela moça falou com Noemi: nada vai me separar do Deus da senhora. Irmãos, que você possa entrar em 2023 dessa forma, falando para Deus assim: olha, Deus, nada vai me separar do Senhor, nada. Nem as dificuldades, nem a escassez, nem as perseguições, nada vai me separar do Senhor. Que você venha, meu irmão, minha irmã, que você venha manter a sua aliança com Cristo todo dia, que você venha renovar o seu pacto com Deus todo dia, para que a bênção de Deus te alcance, para que você venha muito além. Você precisa estar fazendo isso todo dia, aquilo que Ruth fez. Eu não vou deixar o Deus da senhora, não vou deixar o povo que a senhora se une para congregar, para adorar a Deus. Se você tiver essa postura em 2023, se eu tiver essa postura em 2023, irmãos, nós vamos muito além em 2023. A graça de Deus vai nos alcançar, a bênção de Deus vai nos alcançar, como alcançou a vida de Ruth. Irmãos, naquele dia a Bíblia diz que Ruth, ela bateu o pé e falou para Noemi: nada vai me tirar do Deus da senhora, nada vai me tirar do povo da senhora. E aí a Bíblia fala que Noemi não falou nada mais com ela. Então vamos, já que você insiste, vamos. E elas continuaram. E foram para a terra onde que elas tinham saído. E lá, chegando lá, irmãos, a escassez era tremenda. Aparentemente, Ruth tinha feito a pior escolha. Preste bem atenção nisso. Aparentemente, Ruth tinha feito a pior escolha. Mas ela não fez a pior escolha. Quando decidimos a seguir a Cristo, quando decidimos, irmãos, a servir ao Senhor, quando decidimos fazer uma aliança com Deus,
a bênção de Deus, ela corre atrás de nós, conforme diz Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. A bênção de Deus, ela corre atrás daquele que ouve atentamente a palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus, a bênção corre atrás de nós e nos alcança. Naquele dia, a bênção correu atrás de Ruth. E ela chegou lá sem ter nada, nem o que comer, segundo a Bíblia. Não tinha nada. Só tinha a bênção de Deus na vida dela. Mas quando você tiver somente a bênção de Deus na sua vida, você vai ter tudo. Viu? Quando você tem somente a bênção de Deus na sua vida, você vai ter tudo, porque tudo mais Deus vai acrescentar. Mateus capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus quer acrescentar na sua vida como acrescentou na vida de Ruth. Aquela moça, ela começou a catar, irmãos, espigas, num terreno onde todos os agricultores estavam ali ceifando aquelas espigas. Todos os dias, agricultores pegavam grandes balaios e iam colher espigas ali naquele milharal. Todo dia, ia passando ali naqueles corredores, catando espigas. Um dia, Ruth falou para Noemi assim: olha, eu vou lá naquele milharal, eu vou ficar atrás dos trabalhadores. Irmãos, olha uma pessoa que quer ir além. Ela não tem preguiça, ela não tem vergonha, ela não tem medo do trabalho, ela se esforça. A Bíblia diz que ela falou assim para Ruth, olha, para Noemi, falou para ela assim: olha, minha sogra, eu vou lá e eu vou apanhar todas as espigas que os trabalhadores deixar cair no chão, e eu vou trazer para a nossa manutenção, eu vou trazer para nós. Irmãos, assim ela fez. Os trabalhadores iam catando, algumas caíam no chão, e ela ia recolhendo, colocando no seu balaio, e de tarde ela ia para casa. Um dia o dono do milharal olhou aquilo e falou assim: que moça é essa? O que está acontecendo aqui nesse milharal? Quem que é essa moça que está ali catando aquelas espigas? Irmãos, a Bíblia diz que Boaz, quando viu aquilo, ele fica sabendo quem era Ruth, que era uma moça que temia a Deus, que era uma moça que escolheu ficar com a sogra, escolheu cuidar da sogra, escolheu perseverar em Deus. Aquilo mexeu com o coração daquele homem, mexeu com o coração de Boaz. E a Bíblia fala que Boaz deu uma ordem para os trabalhadores, falou para eles assim: olha, agora vocês não vai só deixar ela catar as espigas cair no chão, mas você vai deixar elas pegar a espiga no pé. Deixa ela pegar o tanto que ela quiser aqui. Irmãos, um momento de humilhação, um momento de escassez, aquela moça decidiu ir além, escolheu a bênção de Deus na vida dela, escolheu manter a aliança dela com Deus. Irmãos, a bênção de Deus alcançou aquela jovem naquele dia. Na postura dela, ela alcançou até mesmo o coração daquele dono daquele milharal. Que a Bíblia fala que aos poucos a própria Noemi, com sabedoria, com direção de Deus, falou para ela assim: olha, você é viúva, você é jovem, você precisa de uma pessoa para cuidar de você, então você vai se arrumar. Pode ler lá no livro de Ruth, ontem eu li tudo isso aqui, pode ler lá, você vai gostar, principalmente as solteiras aí, hein? Pode ler, coisa interessante. Você vai se arrumar, você vai se perfumar, você vai trocar a sua roupa e você vai se aproximar dele. Olha as moças aí, irmãos. Muito interessante essa palavra. E Noemi falando para ela: você vai conquistar o coração desse rapaz. Você vai conquistar o coração dele. Era um homem temente a Deus. Ele é um homem trabalhador. Noemi via que Boaz era um bom partido para Ruth. E falou para ela: você vai fazer isso. E aquela moça, o que a Bíblia diz? Que aquela moça entrou naquele milharal catando as espigas para comer. Depois ela se torna a dona do milharal. A Bíblia fala que ela se casa com Boaz. Ela conquista o coração de Boaz. Ela foi muito mais além do que ela imaginava. Irmãos, saiu por cima, abençoada em todos os sentidos. Ela foi muito mais além. Ela jamais imaginava que ela ia casar com aquele homem. Ela jamais ia imaginar que Deus ia dar uma pessoa tão abençoada para casar com ela. E além disso, a Bíblia diz que ela teve um filho ali com Boaz. Ela teve um filho, o Senhor se lembrou dela. E aquele filho, ele foi, irmãos, o avô de Davi. Ele foi o pai de Jessé. Ele foi, você pode ler lá, que coisa interessante. Olha o que Deus faz na vida de Ruth. Uma menina que chega no milharal, sem nada, sem nem ter o que comer, passando tremenda dificuldade, viúva, junto com a sogra viúva. Deus fez infinitamente mais na vida dela. Até hoje se fala de Ruth. O nome dela ficou registrado nas escrituras sagradas.
Deus fez muito além na vida de Ruth. É aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida para a glória dEle. Quando vocês recebem isso, diga glória a Deus. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos. Deus quer te dar estratégia para você vencer. Você mãe de família, você que é sogra, você que tem a sua nora, você que tem o seu genro. Deus está te dando hoje habilidade para aconselhar a sua família, para dar direção à sua família, para ir no caminho certo. Deus quer te dar estratégia para você vencer através do projeto de vida 2023. Sabedoria do trabalho, sabedoria para falar, sabedoria para profetizar a vitória, fazer como Josué e Caleb, ser profeta deste século, ser profeta da motivação, liberar o melhor de Deus para a sua vida, o melhor de Deus para a sua descendência, o melhor de Deus para a sua casa. Irmãos, assim Deus vai estar abençoando não só a sua casa hoje, não só a sua família, mas toda a sua descendência para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Aleluia. Irmãos, Ruth foi muito mais além. Josué e Caleb foi muito mais além do que aqueles 10 babacas lá. Era um profeta da desmotivação, sem fé, sem ousadia, sem temor de Deus no coração, falando desordenadamente, sem temor de Deus. Irmãos, nós não podemos perder o temor de Deus na nossa vida. Temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando você perde o temor de Deus, você perde tudo. Vai perdendo tudo, sai entre os dedos. Jovens aí, não perca o temor de Deus, perca tudo que tiver que perder. Mas não perca o temor de Deus na sua vida, não perca. Vocês, pai de família, em nome de Jesus, pregado na cruz que ressuscitou o terceiro dia, que está sentado à destra do Pai, não perca o temor de Deus na sua vida. Mães que estão aqui, não perca o temor de Deus na sua vida. Continue temendo ao Senhor em 2023. Continue honrando a Deus. Continue confiando no Senhor, como Davi sempre fez. A Bíblia fala que Davi, quando estava ali diante de Golias, ele estava ali com o corpo ali diante daquela dificuldade, estava como um pastorzinho de ovelha, que ninguém dava nada por ele, ninguém respeitava, nem seu pai, nem seus irmãos, nem mais ninguém. Diante de todo mundo ele era um zero à esquerda, não valia nada. Mas o corpo de Davi estava, irmãos, o corpo de Davi estava ali naquela situação difícil, naquele pasto, naquela luta, naquela batalha. Mas o coração de Davi estava no trono. Estava no trono, buscando algo melhor para a vida dele, algo melhor para a sua descendência, algo melhor para a sua casa. Irmão, desejar o melhor de Deus para a sua vida não é pecado. A vida nos dá algumas oportunidades. Irmãos, preste bem atenção nisso que eu vou falar com você agora. A vida às vezes nos dá algumas oportunidades. E muitas vezes na vida, a vida não tem retorno às vezes. A oportunidade passa e acabou, já era. Então Deus vai te dar algumas oportunidades em 2023 para você vencer, algumas oportunidades para você sobressair, algumas oportunidades para você ir além, que o seu coração, que o seu corpo esteja talvez num momento difícil, numa situação de luta, num momento talvez de desemprego, talvez de escassez, talvez de salário baixo, talvez fazendo mal para comer, mas eu quero que o seu coração esteja no trono nesta noite. Sonhando com as melhores coisas para a sua vida, as melhores coisas para a sua descendência. Faça como Ruth, renova a sua aliança com Deus todo dia. Renova o seu pacto com Deus todo dia, que assim você vai muito além em 2023, não só em 2023, mas todos os anos da sua vida. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. É isso que Deus tem para a sua vida, é isso que Deus tem para a minha vida. Amém? Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.